faturamento de R$ 30.000, era a nossa meta. No segundo mês, a gente aumentou o faturamento para 45 mil, eu lembro. E aí, no quarto mês, a gente, tipo, saiu de 30 mil para 60 mil. Mila, como assim? Você tava com uma marca de 30 mil e, de repente, você já tá com 60 mil. Ele riu, porque eu disse, gente, eu não sei não, sei que o negócio tá indo assim. Olha, eu tô fazendo o que vocês estão mandando e o negócio tá indo assim. Olá, pessoal. Hoje temos um bate-papo incrível com o Dr. Emila. Boa tarde, Emila. Tudo bom? Boa tarde, Evandro, tudo bom? Tudo ótimo. Bom, se apresente, por favor, o que que você faz, onde é que vocês Ah, estão, onde é que fica a apre- clínica. vamos lá. Nós estamos numa clínica de recuperação para pacientes com dores crônicas e pacientes portadores de tumores ósseos. Nós trabalhamos com esse tipo de paciente. O nome da nossa empresa é Clínica Senses, Viva Sem Dor. E eu sou Emila, como você já Uhum. falou, né? Sou fisioterapeuta, integrativa. Eu trabalho na área mais da saúde integrativa, com técnicas e práticas complementares, para tentar fazer com que o paciente melhore da sua dor crônica, Uhum. sem utilizar de tantos medicamentos, sem utilizar de cirurgias, se realmente não tiver necessidade desse procedimento. Já o Michel, ele é cirurgião, ele é em tumor ósseo, né? A especialidade dele é essa. E ele trabalha na Liga e também tem a empresa comigo, é sócio comigo na empresa. E ele faz os procedimentos mais invasivos, mais complexos de dor e também coloca também os pacientes para fazerem os procedimentos cirúrgicos quando são necessários. Legal, muito bem. Onde vocês estão? Natal, Rio Grande do Norte, Natal, coisa boa. Terra do Sol. Terra do Sol, bom demais. Legal, Emila. Como vocês conheceram a gente? Ah, Evandro, foi bem interessante, viu? Como a gente se conheceu. Michel, vendo rede social, eu na época não estava nem tão ligada em rede social, porque eu estava cirurgiada na época, então eu estava bem quieta na minha. E aí, Michel disse: Emila, tem uma empresa aqui que faz é, marketing, e a gente já botou a empresa de marketing, não deu certo. Isso na empresa antiga, onde a Uhum. gente, assim, estava, né? Não tinha nem colocado assim, estava em obra ainda, assim. E aí eu disse, tá, bacana. E como é negócio? Como é esse negócio? Aí ele fez, não, como se fosse uma mentoria e você assiste umas aulas aqui no computador e tal. Ah, beleza, ótimo então. Aí ele começou, né, a assistir as aulas e fez, ó, assista também comigo para você aprender. Aí eu também comecei a assistir. E aí ele começou a fazer os primeiros posts, quando começou a mexer no gerenciador e tal, ele fez, esse negócio não é pra mim, não. Não consigo fazer isso, não. Não, tô fora. Disse que o negócio era bacana e como é que tu tá dizendo que tô fora? Aí eu disse, não, tô fora. Se você quiser, você faça. E aí eu assumi o barco e hoje eu sou muito grata a Deus por Michel ter encontrado. Na época, assim, vocês estavam na transição da Uhum. Mito para a Uhum. Codirect. Uhum. E eu comecei, no caso, meus fundamentos no marca de valor Uhum. com vocês, né? Assistindo às aulas, tentando fazer os posts e brigando com o gerenciador de anúncio e assim por diante. Foi assim que eu conheci vocês. Que legal. É muito legal saber, né? Às vezes um dos dois acaba conhecendo e muito legal você ter abraçado o projeto, né? Talvez não estaríamos aqui se você não tivesse abraçado o projeto e feito acontecer, né? E Exato. isso foi que ano? Em que ano que vocês entraram? Olha só, a gente entrou em 2022, final de 2022. 22, está fazendo quase 3 anos. Indo para Isso quase é, 3 anos. que a gente É. passou, tipo, o primeiro ano da clínica Uhum. 2023 e a gente passou o segundo ano 2024. Isso, é. Agora estamos. 2 anos e pouco, né? Estamos em Isso, fim de março de 25, na hora que estamos isso, exato, gravando. exato. É, como que foi o crescimento de vocês nesse período? Quanto tempo levou para começar a ter resultado? São perguntas que geralmente o pessoal nos fazem. Olha só, foi uma coisa assim, bem inesperada. Eu falo assim, foi inesperado, assim, porque a gente colocou a clínica como uma clínica pequena, um consultório apenas, apesar do consultório ser grande, porque faz procedimento.
mas a clínica é pequena, e Uhum, a gente esperava ter um faturamento de R$ 30.000, era a nossa meta, né? uhum, Era uma meta de faturamento. E aí a gente, tipo, começou a fazer uns posts e comecei a fazer o tráfego no gerenciador, mesmo eu ali tateando, né, sem entender muito bem, mas conseguindo fazer alguma coisa. E Michel, que aparecia mais, ele é muito persistente no conteúdo, então isso também é muito importante. Sempre estava fazendo conteúdo para poder a gente fazer essas publicações. E aí, no segundo mês, a gente aumentou o faturamento para 45 mil, eu lembro. E aí, no terceiro mês, a gente aumentou de novo. Pouquinho, mas aumentou. E aí, no quarto mês, a gente, tipo, saiu de 30 mil para 60 mil. E foi até quando o Tavo falou comigo, né? Eu disse, Mila, como assim? Você tava com uma marca de 30 mil e, de repente, você já tá com 60 mil. Mas eu não sei, não. Eu sei que o negócio tá ainda assim. Ele riu, porque eu disse, gente, eu não sei não, eu sei que o negócio tá ainda assim. Olha, eu tô fazendo o que vocês estão mandando e o negócio tá ainda assim. Mas é interessante que uma coisa que me marca muito, cada encontro que eu faço com vocês, inclusive o de hoje, foi um encontro assim que realmente marcou muito, tá? É, colocou uma ferramenta, fez com a gente, né, em conjunto, cada um, o diferencial de valor de cada um, o posicionamento que cada um poderia ter. E assim, foi muito bacana, assim, que ela conseguiu fazer de todo mundo, sabe? E a troca foi muito boa. uhum. Então, cada vez que eu me encontro com vocês, não tem essa vez que eu não saia com duas, três folhas anotadas. E isso, para mim, é muito positivo. É muito positivo, porque apesar de eu ser uma pessoa assim que eu me automotivo muitas vezes para fazer várias coisas dentro da minha empresa, mas vocês também motivam muito a gente, sabe? E cada ideia, cada coisa que coloca, às vezes é um detalhezinho que a gente não percebe, vocês que estão de fora Uhum. conseguem perceber muito mais. E aí a gente vai, anota e faz e dá certo. Então, isso assim, é uma coisa que Que legal, me impressiona em vocês. que legal. Vocês se superam cada vez que vocês se encontram com os seus clientes. Obrigado, fico muito feliz. Assim, é um esforço grande que a gente tem buscando, buscando fazer com que os clientes melhorem, cresçam, se desenvolvam. Eu sempre vejo muito potencial nos clientes e que ele está inexplorado, né? São muito bons profissionais e tem uma parte ali de marketing, de direcionamento que precisa olhar para um novo, para uma nova perspectiva, para o resultado aflorar, né? Eu diria, daquele potencial Isso, que tem ali dentro, né? isso. É algo que precisa ser aflorado, né? Para que aconteça a transformação. Eu digo que eu Exato. fui transformada. Qual foi o maior resultado que vocês já tiveram depois desse período? Você falou que foi de 30 para 60. Qual foi o maior resultado que vocês tiveram? Olha, o maior resultado que a gente teve foi de 185 mil o Uhum, ano passado, mensal, né? uhum. Foi o maior resultado que a gente teve. Também fomos muito Foi gratos uma por comemoração grande, né? comemoração grande, exatamente. Comemoração grande. E no final do ano, né, passado, porque no final de 2023, eu querendo, sim, doida para chegar no milhão, mas não consegui. Mas consegui chegar no 974 e 277. Chegou por perto, digo, o Foi poder do quase, né? exatamente, Porque exatamente. Foi o primeiro ano, foi 2023. E aí, no ano passado, a gente conseguiu superar. Que é assim, a gente pensava que não ia chegar a tanto, mas a gente chegou a 1.638.000 no ano passado. no ano passado. No Sensacional. caso, no final do ano passado. Vocês saíram de uma média de 30 para ir a 1 milhão e 600 no fechamento do ano, né? Exatamente. Simplesmente incrível. Parabéns. É Não tem outra incrível. coisa a dizer a não ser os parabéns para vocês por É terem incrível. abraçado o projeto e feito ele acontecer, né? É, Então, eu digo, a metodologia está aí, a gente faz 100% dentro do nosso 50%, mas tem o outro 50%
que é o papel de vocês, dos clientes, exato. de, É, de também cumprirem seu papel para alcançar o resultado, né? e essa consistência é muito difícil. Era isso que eu ia te perguntar, assim, o que que você vê que teve na atitude de vocês para chegar nesse resultado, né? É, olha só, Evandro, tanto eu quanto o Michel, a gente começou a namorar com 13 anos. E aí nós nos casamos e a gente sempre foi assim, o tipo de pessoa de arregaçar a manga para realizar aquilo que fosse necessário. Então, se eu tô com uma pressionando para fazer algo, né, que ele sabe que é o método, que ele sabe que é o correto, se ele é um especialista, então eu tenho que seguir aquilo que ele está mandando, que ele está Uhum. dizendo. Isso é a mesma coisa que você ir para um médico e aí você chegar e não fazer nada do que ele te orientou. Fez sentido? Não fez sentido. Então, para nós, Perfeito. a motivação pode ter sido várias, eu posso, assim, dizer para você. Pode ter sido porque tanto eu quanto ele, nós éramos funcionários públicos, e a gente é de uma geração que eu escutei meu pai e minha mãe dizer o tempo inteiro que se eu tivesse um emprego público, eu estava bem de vida. Assim, eu não precisava fazer mais nada. E a coisa mudou, né? E eu queria ser mais do que aquilo que eu era. Eu trabalhava com crianças, assim, na rede pública, e eu sempre gostei de fazer aquilo que ninguém gostava de fazer. E Michel também. Sempre gostou de fazer aquilo que ninguém gostava de fazer. É uma coisa assim que assim, a gente combina nisso daí. É, e aí a gente foi fazer aquilo que era difícil de fazer, ser empreendedor. E para mim foi a melhor coisa que eu fiz, assim, na minha vida, foi ter largado de ser funcionária pública para ser empreendedora, porque eu não conseguia viver naquela vida, sabe? Aquela Uhum. vida de. Não tenho nada contra funcionário público, Sim, sim. mas eu não conseguia, não era para mim aquela Uhum. vida. Eu tenho um raciocínio, uma coisa que não dá para viver nem rotina. Eu preciso dos altos e baixos para poder Uhum. eu conseguir trabalhar. Então, tem hora que eu tô super eufórica, tem hora que eu tô meio para baixo, tem hora que eu. Sim, vai. E aí eu vou conseguindo tocar tudo que é necessário na empresa. Tem a minha mãe que sempre morreu de dor, tem a minha avó que tinha problemas de dores. Então, assim, é, motivação, eu posso dizer que tem várias. Então, assim, a gente queria sair daquela vida que a gente tinha, de trabalhar, 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 trabalhar e não tem horário para nada. E no início foi muito difícil, assim, eu trabalhei bastante mesmo. Hoje eu já estou com uma coisa um pouco mais organizada, mas ainda trabalho bastante. Mas eu tenho um horáriozinho para meus filhos, para meu marido, né? Fica bem melhor e ganhando mais. Muito bem. Simplesmente sensacional. Acredito que quem está nos ouvindo está buscando algo assim para sua qualidade de vida, né? É, Que parecido, cumprir aquilo que de fato se propõe a fazer da sua profissão, do seu trabalho e ter a sua qualidade de vida também, porque todo mundo merece pelo esforço que faz Isso, para alcançar esse resultado. Você falou uma coisa que eu acho para mim é uma virada de chave, que é olhar a clínica de fato como um negócio, né? Assim, sob a isso, perspectiva de profissionalismo em como eu faço aquela clínica. isso, Então, no profissionalismo é uma atitude, né? Como eu estou fazendo tudo de uma forma mais profissional. Porque eu vejo que tem muita gente que é excelente profissional na sua área, mas tem uma atitude amadora em relação ao negócio com que ele abriu. E não tem jeito, né? Se você tem um CNPJ, você tem um negócio. Então, fazer mal feito ou fazer bem feito vai fazer toda a diferença em relação a esforço e a resultado. E, inclusive, quero aproveitar e pedir, se você puder deixar um recado final para quem nos escuta aqui, que eu tenho certeza que já está inspirado em querer fazer diferente, em buscar uma atitude nova. E eu sei que tem várias pessoas que têm receios, né, de dar esse passo, de entrar, será que eu vou dar conta? Será que vai funcionar para mim? E assim por diante. Essas dúvidas, elas sempre perseguem, né, a gente. Mas, Vandrio, uma vez eu fiz uma.
tive uma conversa com o Otávio e ele me perguntou assim: como é que você se sente hoje diante de tudo? Aí eu olhei para ele assim, eu disse exatamente como era que eu me sentia. Eu disse, Otávio, eu me sinto capaz. E essa palavra, né? Ela você pode conseguir assim mostrar ela de uma maneira muito abrangente, porque o fato de você ser capaz diz muita coisa. É, eu posso não saber tudo, mas eu sou capaz. Eu posso estar no caminho, eu posso estar sendo direcionada, mas hoje eu sei que eu sou capaz. Porque quando eu comecei, eu era zero. Eu era apenas profissional. Eu não tinha um negócio, como você falou. E hoje eu sou uma profissional, eu tenho um CNPJ e eu percebo que naquela época eu não sabia o que fazer, nem como fazer. Eu sabia por que eu ia fazer, Uhum. mas hoje eu posso não saber tudo o que eu tenho que fazer, mas o como fazer, vocês fazem total diferença. Que legal, Emília. Obrigado. Sempre fico feliz em te ouvir falando, a gente conversar, assim, você é inspiradora na forma como você se expressa e você leva, a forma como leva o negócio, a forma como você e Michel conduzem as coisas. E só tenho a agradecer e parabenizar pelo tudo que vocês estão conquistando. E fico feliz de a gente poder fazer parte, dessas conquistas junto com vocês. Ah, eu só quero que seja assim muito, muito, muito mais, Evandro. Que eu consiga esse ano ir para o presencial para vocês. Eu Uhum. adoro estar junto de vocês, assim, para mim é muito bom. E todas as nossas conquistas aqui, além dos 50% de vocês que vocês Uhum. colocaram, tem assim os nossos 50%, mas sem um direcionamento não tem como fazer. Exato. Ah, e uma coisa também, e sobre a plataforma, que sei que Michel Ah, a gosta gente nem bastante de tá usar, falando, né? vocês falam bastante A gente nem da. falou da plataforma. Olha só, essa plataforma, ela veio, assim, para casar muito bem com o que a gente precisava, né? Porque ela veio assim naquela coisa, eu vou usar o chat GPT, vou usar o chat GPT Gemini, vou usar o chat GPT Claude, eu vou usar o chat GPT esse, e o chat GPT de todas as formas. E aí, quando vocês apresentaram a plataforma, que a gente entrou e configurou, e eu coloquei lá o cliente ideal, coloquei a essência, coloquei isso, assim, eu disse, gente, isso daqui é muito legal. Eu vou conseguir fazer os conteúdos com muito mais facilidade, né? E tipo, uma coisa que, além de a gente poder colocar o tema que a gente quer, ela ainda sugere novos temas que a gente, assim, talvez nem pensasse que fosse interessante, mas que vocês estão evoluindo cada vez mais nessa plataforma, né? Assim, inserindo mais coisas. Então, realmente não tem como não usar. Assim, eu uso, Michel usa, e eu gosto bastante, me dá muitos insights, assim, a forma, né, do AIDA, para a gente conseguir se comunicar, Uhum. eu gosto bastante, muito, muito, muito mesmo. Que E legal. a utilização dela é constante, é semanal, né, assim, toda semana eu estou Eu vejo que utilizando. vocês usam bastante. A gente fica bem feliz. O objetivo é conseguir trazer mais facilidade. Enfim, sabe que o tempo de todo mundo é bastante precioso e a plataforma acaba buscando trazer uma assertividade e uma redução de tempo também, né? Isso, Poder apoiar vocês em ter um marketing que funciona. isso, Maravilha, exato. Mila. Brigadão. Valeu demais pela nossa conversa. Eu que Agradeço, agradeço, Michel, também. E nos vemos no nosso próximo encontro. se Deus Em quiser. breve estamos aí. Até mais. Valeu, tchau, tchau. Tchau.